E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora pro podcast de hoje? Olha, a voz hoje não tá legal. Tá falhando um pouquinho, tô com um pouquinho aqui de resfriado, gripe, eu não sei o que tem, virose, enfim. Eu sei que não tá muito legal, um pouquinho congestionado, mas vamos lá, vamos gravar um podcast curto, vamos falar de Série B, vamos focar aqui mais na série de acesso à Série A. E temos algumas coisas definidas, né? Ontem a gente falou sobre o acesso do Santos. E hoje a gente vai falar sobre rebaixamentos, né? Já temos aí matematicamente definidos os dois rebaixados, Brusque e Guarani. Era uma questão de tempo, a gente vinha eventualmente olhando a tabela da Série B. Confesso a vocês que não acompanhei de perto a campanha do Guarani. Queria, mas é questão de tempo, né? Não tem como a gente acompanhar tudo. E a gente olhando a tabela da Série B, a gente sempre falava, já há um tempo que eu tô falando isso, que o Guarani vai ser rebaixado. Não tem. Não havia quase qualquer sinal de sinalização de que algo poderia mudar. Eu me recordo que eu vi um 3-0, se eu não me engano, para cima da Chape. Foi algo do tipo. Eu falei, bom, depois desse 3-0, vamos ver se alguma coisa muda. E a verdade é que não mudou nada. O time seguiu perdendo, uma campanha assim para se apagar, para se esquecer. Essa que e eu sempre relembro o torcedor aqui, já faz muito tempo. Isso já faz muito tempo, mas esta camisa aí, ela é campeã brasileira. Campeã brasileira de 78. Pô, faz tempo, faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas tá lá na história. Mas tá na história. Equipes campeãs brasileiras. Procura lá, você vai ver o Guarani. E a gente sempre fala, eu sempre, eu sou um cara que eu penso no futuro, né? Eu acho que assim, você ficar vivendo das glórias do passado, você nunca vai avançar. Você nunca vai ser melhor. Você nunca vai chegar lá na frente. Porque você está vivendo no passado. Você está vivendo uma história que já foi. Mas eu respeito muito a história. É diferente. Uma coisa é você viver das glórias do passado, outra coisa é você respeitar a história. E eu respeito muito a história de cada clube. E eu respeito muito a história do Guarani. E por isso que eu sempre, quando eu falo de Guarani, eu falo, cara, equipe campeã brasileira. Vivendo uma situação difícil. Agora confirmado o rebaixamento. Assim, para muitos, assim, tem tanto clube que tem tanta dificuldade, por exemplo, a partida que definiu o rebaixamento do Guarani, matematicamente, contra o Amazonas. Aí você para e pensa, cara, você tem de um lado uma equipe extremamente tradicional, no estado de São Paulo, fica em Campinas, pode ser considerado interior, perdão, gente, mas é uma equipe que, logisticamente falando, assim, tem a sua tradição, tem a sua história, tem uma torcida relevante. O clássico contra a Ponte Preta é tida como, por alguns, como o clássico mais tenso de São Paulo. Né? Outros vão colocar o derby do Corinthians e do Palmeiras, mas tem gente que coloca Guarani e Ponte Preta como o derby mais tenso de todos no estado de São Paulo. Só para você ver que tem torcida, tem torcedor fanático, tem o torcedorzinho apaixonado. Logisticamente falando, é perto da capital, é 1 hora e pouquinho da capital paulista, onde tem o aeroporto de Congonhas. Sei lá, 2 horas, 2 horas e pouco para o aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto internacional. Em Campinas tem o aeroporto de Viracopos, que é outro grande aeroporto que tem em São Paulo. Então, assim, você vê que, logisticamente falando, a gente tá colocando o Guarani numa balança, num pedestal, que pouquíssimas equipes têm o privilégio de olhar e falar, cara, a gente tem isso aí. A gente tem essa estrutura. Né? Primeiramente, a gente tem história. Se você tem história, naturalmente você tem estrutura. Você tem campo de futebol, você tem de treinamento. Às vezes não é legal. Às vezes está defasado. Às vezes está ultrapassado, né? Como, por exemplo, a Lusa Portuguesa aqui, que fica na capital paulista. Mas tem a estrutura, tem o clube social. A piscina não tem água, mas tem a piscina. Tem clube que nem a piscina tem. Tem clube que nem o campo reduzido tem. Então, assim, quando a gente fala que um clube tem história, ele tem muito patrimônio. Tem muito patrimônio. Equipamento, bola,
material esportivo. Pode ser tudo velho, mas tem pelo menos. E além disso, tem toda a questão logística que a gente tá colocando na conta, tá colocando no papel. Então, assim, a gente fica nessa vibe, assim, porque eu falo assim, eu não sou. Às vezes eu sou saudosista, mas eu não sou um cara muito saudosista. Eu sou um cara que pensa pra frente. Se o clube tá sendo rebaixado, alguma coisa muito errada foi feita. O que eu fico indignado é, cara, como é que chega a esse ponto? Ah, não é a primeira vez que isso acontece. Não é, mas é o que eu tô falando, assim. Se você comparar com tantas outras equipes, talvez, assim, até pela posição geográfica, talvez a vida do Guarani fosse até mais fácil que a do Santos, por exemplo. Pela posição geográfica, gente. Óbvio, não tô falando de história. O Santos tem uma história muito maior, tem muito mais estrutura. Teve o maior de todos os tempos lá. Mas assim, falando de estrutura, pô, o Santos tem muito mais que o Guarani. Eu tô falando assim, da questão logística da posição geográfica. Talvez o Guarani, eu acredito, talvez não, pelo menos para mim, isso é a minha opinião. O Guarani está numa posição geográfica muito mais favorável que o Santos, por exemplo. Então, assim, pô, teria condições de fazer algo melhor? Se a gente olha para a Série A e tem um Cuiabá na Série A, por que a gente não poderia olhar para o Guarani e falar, pô, poderia ser uma equipe que estaria na Série A, não brigando pelo título da Série A? Isso eu acho que seria muito difícil, muito complicado. Ah, mas o Fortaleza tá. Pô, aí depende de uma gestão, né, que a gente sabe que exige muito, né? Exige muito. A gente sabe que um clube de futebol tradicional, quanto maior ele é, quanto mais história ele tem, mais burocracia tem, né? Tem muita gente querendo falar mais alto, querendo mandar mais. A gente sabe que tem isso. É como uma empresa. Então fica difícil você fazer, de repente, uma gestão legal, uma gestão bacana. Porque senão já aparece um. De repente, imagina, pode ter aparecido na história do Guarani um cara como o Marcelo Paz. Pode ter, eu não sei. Né? Eu não sei se teve. Pode ter aparecido. Mas o cara tentou promover mudanças e a galera das antigas olhou e falou: olha esse cara, né? Olha esse paspalho, querendo achar que sabe mais de futebol que a gente, querendo mandar mais que a gente. Tá fora, né? Tá fora. É isso, cara. Futebol é um jogo de vaidade. É um jogo de egos. E pelo ego e pela vaidade, a gente vê uma camisa como o Guarani. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Eu não preciso saber da história, eu não preciso saber quem tá lá, eu não preciso saber quem passou. Isso eu tenho certeza. O rebaixamento do Guarani hoje, a situação que se encontra o Guarani hoje, é em virtude de vaidade. Perdão, gente. Nossa, eu vou pedir desculpas aqui. Porque se fosse pelo clube, pelo futebol. Pô, gente. De novo, a gente vai falar. Abre o Google Maps. Você que não é de São Paulo ou não conhece bem a região metropolitana de São Paulo, abre o Google Maps. Procura lá, capital paulista. Pum, você vai ver ali. Agora você procura assim, Campinas. Pum, tá lá, 1 hora e meia de São Paulo. Né? Aí você vai falar que é ruim a situação do clube. Enfim, gente, ó, vamos lá. Vamos lá, porque a garganta não tá contribuindo, já tô dando umas tossidas, então eu já vou finalizar o quanto antes. Pô, o Guarani volta a cair após 11 anos e sofre o 10º rebaixamento no século. Empate com o Amazonas define a queda para a Série C. E olha, eu nem sei se vai voltar para a Série B de novo, porque em pouco tempo, porque a Série C é uma loucura, gente. É uma loucura. É uma loucura. A fase de mata-mata da Série C é uma loucura. Tem equipe que ficou batendo na trave e tá batendo na trave até hoje. O Bragantino, gente, pega o Bragantino. O Bragantino, antes do Bragantino, existia um chamado Red Bull Brasil, que era uma equipe sediada em Campinas. Era a equipe da empresa de energéticos, da Red Bull. Se chamava Red Bull Brasil, não existe mais, hoje que é Bragantino B, alguma coisa assim. Eu peço perdão ao torcedor, mas existia o Red Bull Brasil, acho que até o ano passado ainda se chamava o Red Bull Brasil, que era uma equipe satélite, hoje se chama Bragantino mesmo, com outro nome. E agora
sediado em Bragança, né? Mudou de cidade. Mas era chamado... existia um Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil nunca conseguiu subir para a Série B. Nunca conseguiu, porque a Série D, a Série C é uma loucura. É uma loucura. Por isso que eu falo assim, cara, talvez você pense assim, pô, tá acostumado a jogar em gramados ruins, em situações adversas, talvez, mas a gente sabe que existe muito o fator competência, mas existe muito também o fator sorte. E o quanto de competência e o quanto de sorte vai entrar na mesa. E o quanto de azar também. Né? Tem dessas coisas. O Bugre volta a sofrer um rebaixamento após 11 anos. A última vez tinha sido no Paulistão de 2013. É o 10º no século e o 11º na história. É isso, né? 36ª rodada. Opa, travou aqui? Travou de vez. Meu computador travou. Opa, voltou. Voltou. Aqui, ó. Desde 2001, o Bugre caiu 4 vezes na Série A1 do Paulista. 2001, 2006, 2009, 2013. Uma vez no extinto torneio Rio-São Paulo, 2002. 2 vezes na Série A do Brasileiro, 2004, 2010. E 3 vezes na Série C, 2006, 2012 e 2024 agora. Ao longo dos seus 113... É um clube centenário, gente. Também tem o rebaixamento brasileiro de 1989. Durante o período que disputou a Série B, de maneira ininterrupta, desde 2017, o Guarani flertou com acesso em 2 ocasiões. 2021 e 2023. Eu me recordo, 2023, né? O ano passado. Eu torci muito para o acesso do Guarani, não aconteceu. Você vê, né? Do ano em que quase chegou o acesso, agora rebaixado. A gente vê equipes na Série A que passam por situação semelhante, né? O Atlético, é óbvio, né? Orçamentos diferentes são coisas muito distintas, mas o Atlético Paranaense, de finalista da Libertadores, agora lutando para não ser rebaixado. Você vê como é que são, né? Em uma temporada, finalista da Libertadores, o ano passado foi estável, esse ano já brigando contra o rebaixamento e há uma chance considerável de ser rebaixado. É difícil, né? É complicado se a gente olhar aqui. Ó. A última vez que disputou a Série C, em 2016, o Guarani liderou toda a primeira fase e conseguiu viradas históricas no mata-mata contra o Asa e o ABC. Cara, é por isso que eu tô falando, ó. A gente tá falando aqui, ó. A Série C, ela tem duas fases. A fase de pontos e a fase de mata-mata. O Guarani liderou toda a primeira fase, ou seja, era para chegar na fase de mata-mata com certo favoritismo e conquistar com uma certa facilidade. E eu me recordo vagamente disso, viu? Eu me recordo vagamente disso. 2016, que se falava nos noticiários, virada do Bragantino, do Guarani, né? Eu me recordo vagamente disso, tá lá no fundo da minha memória. Eu me recordo, e não tô falando para fazer média não, eu me recordo vagamente disso. E teve que buscar viradas contra o Asa e o APC, cara. Então, por isso que eu tô falando, a Série C, o óbvio não acontece. O óbvio, muitas vezes, não acontece. Bom, tá aqui, ó. Tabela da... Algumas notícias da Série B, né? É que eu falei, teve o acesso do Santos, confirmado o acesso do Santos. E os rebaixados, Guarani e o Brusque, né? E o Brusque. Tabela tá aqui? Temos tabela, né? Temos tabela, o Santos ali, a galera brigando, né? Podemos ter Mirassol e Novo Horizontino também de São Paulo, mas do interior paulista, na Série A do ano que vem, hein? Ceará depende de si. Tanta gente aqui dependendo de si, mas olha, situação, cara, interessante para São Paulo, né? Para o estado de São Paulo. Porque pode ser um campeonato paulista com vários representantes na Série A. O Palmeiras que já está atual campeão. Vamos ter o São Paulo, o Corinthians, o Bragantino, não sei se cai ou se não cai. Santos, Mirassol, Novo Horizontino. Que situação, né? Que situação para o futebol paulista. Mas na parte de baixo da tabela temos a seguinte situação, né?
Guarani, Brusque. Cara, essa temporada eu tive a oportunidade de ir para Santa Catarina e eu queria muito ter visto um jogo do Brusque, mas não deu, porque eu passei longe, né, de Brusque. Eu passei longe lá mais do norte de Santa Catarina, eu fui mais pro lado para a parte sul. Então eu consegui ver um jogo do Avaí e um jogo do Figueirense. Um jogo da Série B e um jogo da Série C, né, do Figueirense. E infelizmente não consegui ver o jogo do Brusque. Vai rolar essa oportunidade. Essa oportunidade vai rolar. A gente vai ver o Brusque na Série C. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ano que vem, a gente queria ter ido lá para dar uma prestigiada na Série B. Tem mais calendário, né? Série C já é um calendário mais enxuto, enfim. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar dar essa moral. Não só pro Brusque, mas eu falo do Brusque porque eu fui para lá e falei, pô, quero muito ver o jogo do Brusque, o jogo do Criciúma. Infelizmente, o período do jogo, o jogo contra o Criciúma foi contra o Vasco e o ingresso acabou assim, que nem água. Não consegui ver o jogo do Criciúma, né? Mas consegui ver do Avaí, do Figueirense, do Brusque não deu por uma questão de distância, né? Infelizmente. Mas vai dar, vai rolar. Se não for essa temporada, vai ser na próxima. E muita sorte, muito sucesso para essas duas camisas aqui. E quem quer que seja que venha na sequência. O Ituano está muito perto, outra equipe de São Paulo. E vamos ver quem vai ser o próximo. Será que vai ser a Ponte Preta? Outra equipe de Campinas? Que validade. A gente vai ter clássico, vai ter derby na Série C? Será? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que o torcedor do Guarani hoje tá torcendo para a Ponte ser rebaixada também. Para pelo menos não ser zoado. Você vê que situação? A gente está falando de uma equipe centenária, campeã brasileira, e agora o que resta é torcer contra o rival para não ser tão zoado. É difícil, né, gente? Assim, o futebol tem o seu folclore, mas é triste você pensar que assim, o que resta é torcer para o outro ser rebaixado. É complicado, né? É muito pouco para equipes com tanta história como o Guarani e como Ponte Preta. Mas enfim. Gente, é isso. Eu vou finalizar o podcast de hoje. A voz tá chegando no limite, tá estourando já. Então eu vou encerrar as atividades. Você que nos acompanha até aqui, peço para deixar aquela famosa moral. A gente vai seguir acompanhando as notícias esportivas e a gente vai voltando, né? Logo menos vai ter seleção brasileira. Então vamos devagar, vamos com calma. E daqui a pouco a voz volta e daqui a pouco a gente fica alterado aqui falando de seleção brasileira de novo, né? Muito obrigado. Ótima quarta-feira para todo mundo. Um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta. Grande beijo, grande abraço. Tchau.